Olá, seja bem-vindo ao Café.com, um novo programa da TV UNG. A partir de hoje você tem um encontro marcado conosco em um café antropológico que discutirá temas como economia, cultura, comunicação e a história da cidade de Guarulhos. O objetivo do programa é desconstruir e reconstruir a história da cidade e traçar o perfil da Guarulhos do século XXI. O ambiente do programa também é diferente. Nós contamos agora com a participação da plateia, são convidados especiais e que hoje são do curso de Turismo e Comunicação Social. A dinâmica do programa também é diferente. Nós temos um mediador e convidados especiais que discutirão o tema. A mediadora é a professora Ana Cláudia Fernandes Gomes e você está convidado para participar de um café conosco. Não é mesmo, Ana Cláudia? Com certeza, Alex. E para começar o nosso programa, nós temos aqui nessa mesa duas pessoas importantes. O Danilo Brandt, que é o nosso aluno de Comunicação Social do segundo semestre e desenvolveu com a equipe todo um trabalho sobre a história de Guarulhos. E, ao meu lado, o Franklin Jones, que também foi um aluno nosso, ex-estudante de publicidade da Universidade de Guarulhos, e que tem um grupo teatral chamado Populacho, um outro grupo chamado Piquenique, que tem um trabalho não só cultural, mas também histórico em relação à cidade de Guarulhos. Como que é, Franklin, o trabalho do Populacho, como que surgiu para recontar a nossa história? Esse o Grupo Populacho, ele existe há 7 anos na cidade de Guarulhos. Esses 7 anos são marcados por várias intervenções na cidade, trabalho de pesquisa, sempre buscando... Os trabalhos sempre foram buscando a pesquisa teatral, né? Há 2 anos, mais ou menos, também participo de um núcleo chamado Núcleo de Direção, que é um núcleo que saiu da Escola Viva de Artes Cênicas de Guarulhos. E esse núcleo, ele desenvolveu um trabalho que é pesquisar coisas históricas da cidade. E o nosso primeiro desafio foi pesquisar a história do Padre Bento. Só que essa pesquisa, quando a gente começou a trabalhar com ela, a gente queria, na verdade, era comemorar a reinauguração do teatro, né? Falou, vamos pesquisar algo para que conte um pouco essa história do Padre Bento. Só que diante de quase 2 anos de pesquisa, a gente descobriu que não daria para contar a história só do teatro, porque é uma história muito mais ampla. Contar a história do teatro é contar parte da história da cidade, porque está muito ligado, os acontecimentos desse sanatório, desse lugar onde é o teatro hoje, está muito ligado com a história de Guarulhos, que a princípio o Padre Bento ele foi criado para isolar pessoas, né? Você fala assim, você pensa que é uma coisa, né? Na verdade foi isolar pessoas que tinham a doença lepra, conhecida hoje como hanseníase. E o bairro não existia por volta de 1930, não existia o bairro. Houve uma lei federal, mais ou menos em 1920, que instituiu o isolamento compulsório em todo o território nacional. Só que por falta de verba, essas coisas do governo, ela começou a ser aplicada efetivamente em 1930. O governo do estado de São Paulo, por ser um país mais independente financeiramente, ele conseguiu se articular sozinho, independente da ajuda federal. E o Sanatório Padre Bento, hoje conhecido como Hospital Padre Bento e Teatro, ele foi criado em 1931 pelo então governo estadual. O seu maior intuito era isolar pessoas que tinham doença da hanseníase, da lepra. Só que esse isolar não era você tinha uma doença, você era diagnosticado com um problema e você vem, por favor, se tratar com a gente. Isso também ocorria, mas se a pessoa de repente recusasse, porque tinha toda uma mudança na sua vida, porque ela simplesmente era tirada do seu seio familiar, né? Então, e se ela se recusasse a isso, ela simplesmente era caçada. Existia polícias da chamada profilaxia da lepra que caçava essas pessoas e levava à força. Os ex-internos, né, dessas instituições, desses asilos, eles achavam muito cruel o método que era aplicado. Por quê? Porque você trabalhava, de repente, antigamente, todo mundo sabe que
O arrimo da família foi sempre o homem nessa década de 30, né, passada, geralmente era o homem que era o arrimo da família. E quando o marido tinha a doença, ele era simplesmente tirado da família. E quem que sustentava a casa? Né? A mãe, coitada, mas ela não tinha trabalho, então desestruturou muitas famílias esse isolamento compulsório. Mas era a única solução que o governo, tanto federal quanto estadual, encontrou, porque não existia cura, não existia nada que pudesse resolver esse problema. Então, a solução encontrada foi isolar as pessoas. O que fazer? Vamos isolar as pessoas para que essas pessoas não contaminem as outras, as pessoas sadias. Aí se criavam colônias que eram umas mini cidades, isolava da cidade, do bairro, da cidade principal, e sempre jogava em locais mais distantes, para que não tivesse nenhum contato com a sociedade dita sadia. Essas pessoas eram levadas para esses sanatórios, eram obrigadas a constituir novas famílias ou viver uma sociedade desconhecida. Isso afetava muito a essas pessoas. Dentro dessas colônias existia igreja, existia prefeitura, existia delegacia, existia toda uma organização social. O Teatro Padre Bento ele foi construído com a ajuda dos próprios internos, tanto o teatro como a igreja que fica ao lado do Teatro Padre Bento. Existe em todos os asilos, colônias, existem caixas beneficentes. São caixas que recebem donativos de pessoas que na época eram fazendeiros, era a cultura do café com leite, né, tanto Minas quanto São Paulo. Eles investiam doavam dinheiro para essas caixas para realmente, isola essas pessoas porque eu quero isolar essas pessoas porque senão vai prejudicar a minha família. Então tinha muito investimento dessas pessoas. E essas caixas investiam, eram montando teatro, comprando coisas para aqueles internos que não conseguiam trabalhar dentro, porque eles eram obrigados a trabalhar lá dentro, cada um com a sua função. Tinha marceneiro, tinha sapateiro. Quando não tinha um ofício, eles estudavam dentro do sanatório, que também existia uma escola para ensinar certos ofícios, e a partir daí eles começavam a exercer a sua função dentro da colônia. Na colônia também há registros de prostituição, de tráfico de bebidas, drogas não há nenhum registro que eu saiba, mas bebidas existia. Houve casos de pessoas também se matarem, muitas pessoas se mataram por conta do desespero de estar dentro desse lugar isolado. Imagina você ser arrancado da sua família e ir para um lugar desconhecido, não sabe se vai sair de lá vivo, porque vamos aqui cuidar de você. Mas o tratamento nem sempre era humano. As pessoas eram um pouco maltratadas, né? Há relatos também de que alguns lugares, tanto em Santo Ângelo quanto em outros lugares, que a comida não era tão boa, mas há relatos de que encontrava bicho nas comidas, enfim, problemas para eles um pouco complicado. No começo, quando as instituições foram criadas, no começo era até que uma certa maravilha, porque eram poucas pessoas que estavam sendo capturadas. São Paulo foi o estado que levou a sério o isolamento compulsório. Se você tinha suspeita da doença, só o fato de ter suspeita, fazia o exame e era comprovado, você já era encaminhado para fazer exame, comprovado, você já era isolado imediatamente. E aí eles chamavam de tripé, que era um modelo chamado tripé, que era o isolamento, o dispensário, que era a família do doente, a família do doente que teve algum contato, seja amigo, era feitos vários exames para ver se a pessoa não tinha o risco de se contaminar ou de contrair a doença. Então ficava fazendo vários exames até chegar um momento final, você não tem. E tinha os preventórios, que eram os filhos dos infectados, né? Eles nasciam e eram arrancados dos seus pais, porque para não ter o problema do contágio, viviam nesses preventórios até o pai sair ou até eles tomarem independência e acabar saindo do preventório. Diante dessa história de exclusão social, qual foi a atuação do Padre Bento e da instituição Padre Bento como reforma dessa situação, como proposta cultural?
como importância em termos de renovação das esperanças dessas pessoas? Na verdade, não teve, né? Porque as pessoas iam para lá sabendo que não tinha cura. Por isso que muitas pessoas se matavam, porque ficavam esperando, viviam aquela vida de certa forma medíocre, porque tem gente que não fazia de nada o dia inteiro, então você ficava num lugar preso, isolado, com pessoas desconhecidas, tendo que se conviver com pessoas, criar novos laços de amizade, né? E isso, de certa forma, criava certos traumas psicológicos para essas pessoas, né? Então não existia. O que a instituição acabou fazendo para melhorar um pouco isso, todas as instituições de isolamento, ela criou, dando oportunidade para o teatro, criando oportunidades para os teatros, para o cinema. Então sempre existia o Padre Bento foi uma sala de cinema também. E nessa sala eram projetados filmes que por vezes eram pagos pelos próprios internos, às vezes tinha entrada franca, mas geralmente os internos também pagavam, aqueles que tinham condições pagavam. E também tem relatos de shows, o próprio Silvio Santos já se apresentou no Teatro Padre Bento, a Hebe Camargo, o Golias fez shows no Padre Bento. Então existia essa interação, e também bailes que eram promovidos pelos próprios internos. Aqueles que sabiam tocar montavam um grupo e promoviam os bailes, que iam geralmente até 1h da manhã, 1h e pouca, porque tinha horário para acabar. Não era permitido bebidas, de forma alguma, há casos muito raros de bebida permitida, muito raros mesmo. Existia competições entre os sanatórios. O Padre Bento era um dos pioneiros nesses campeonatos, porque sempre ganhava, tinha um time de futebol muito bom, né? E sempre ganhava os campeonatos entre os sanatórios. Então saía um ônibus daqui e ia disputar um jogo de futebol lá em Mogi, que é o sanatório de Santo Ângelo, ou em Cocais, ou em Itu. E tinha outras competições, corrida, basquete, tinha muitos jogos para ter essa interação entre os outros sanatórios. E os outros, o Sanatório Padre Bento, ele fazia coisas, tipo, se tinha um cara que jogasse bem no Santo Ângelo, ou em Pirata Tingui, que é Itu, ele daria um jeito de trazer esse jogador para cá, para o Padre Bento, para formar o time do Padre Bento. Nós temos um time forte e bacana aqui no Padre Bento. Que ótimo. Bom, esse papo continua. Agora nós vamos fazer uma pequena pausa para apreciar o nosso café, café.com. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestibular 2010 da UNG, inscrições abertas. Informações no www.ung.br ou no 0800 15 8822. Estamos de volta com o Café.com, e o nosso café aqui na gravação também é real. Os alunos de gastronomia servem aqui um café especial para os nossos convidados da plateia. E nós vamos continuar o bate-papo e o diálogo da professora Ana Cláudia com o nosso convidado de hoje. Ana Cláudia. Bom, como percebemos, o Padre Bento é uma instituição que é um patrimônio histórico da cidade de Guarulhos, não só pelo edifício, mas também por todas as histórias de relatos de vida, de presença de artistas que por lá estiveram. Inclusive, a Tarsila do Amaral também esteve, o Franklin vai contar um pouco dessa história para nós. E o interessante é nós percebermos, e hoje, como que essas histórias foram recontadas, como que essas pessoas vivem e quais são os projetos culturais da cidade de retomada da história. Afinal de contas, qual é a função da arte na sociedade? Sobre a Tarsila do Amaral, existe uma história que essa é uma história não oficial, mas que ela teve algum problema de saúde relacionado à tuberculose, alguma coisa do tipo. Isso eu não consigo confirmar 100%, porque são histórias muito, né, se ouve, mas enfim. Mas ela passou por aqui e na sua estadia ela acabou pintando um quadro em homenagem à instituição. E esse quadro, na última vez que eu tive contato, ele estava no gabinete do prefeito, na gestão passada do Eloy Pietá. E hoje eu não sei onde está esse quadro, mas eu sei que existe um quadro na cidade da Tarsila.
que fez em homenagem ao hospital, à sua estadia aqui em Guarulhos. Sobre arquitetura, o que me deixa triste um pouco falar sobre arquitetura, porque houve um restauro por conta de uma empresa particular que resolveu mandar um projeto para a Petrobras e acabou sendo aprovado. Só que esse restauro ele não aconteceu efetivamente. É uma mistura de restauro com reforma. Né? Você pega os livros antigos, a gente teve acesso a algumas coisas, você percebe que teve algumas alterações. O teatro ele sofreu alterações nas suas cadeiras. A pintura, você vê que a pintura externa não é a mesma que está nos livros. Existia um lustre de ferro gigantesco na entrada que eu cheguei a ensaiar na época quando eu estava com o grupo de teatro, lá no espaço quando estava abandonado. Existia um lustre maravilhoso e esse lustre sumiu, então esse restauro não aconteceu efetivamente. Existia um vitral também, existem alguns vitrais, só que um em especial que mostra a arquitetura do prédio, ele não foi restaurado. Existe uma pessoa, o seu Domingos, que trabalha no Hospital Padre Bento, ele vive mostrando essa revista, olha, existia esse vitral, eu queria tanto que esse vitral fosse colocado novamente lá, mas não há uma mobilização para que isso ocorra. Sobre a parte cultural, o porquê que a gente fez contar um pouco dessa história, né? Só voltar um pouco do passado, o isolamento compulsório, ele acabou em 1962, quando em 1940 veio o medicamento, foi usado, mas 20 anos depois que usou o medicamento, o governo não comprou esse medicamento efetivamente. As pessoas que tinham dinheiro compravam, aquelas que não tinham dinheiro, elas viviam da sorte de um médico pegar ela e fazer a experiência, né, que aconteceu com o Arnaldo Rubio, uma pessoa que nos auxiliou na pesquisa. Então demorou 20 anos para que efetivamente fosse aplicado em todas as pessoas. Então por 20 anos as pessoas viveram isoladas mesmo tendo a cura, já sendo uma coisa importante para eles todos. Só que o Estado de São Paulo só acabou com o isolamento 5 anos depois que o Plano Nacional falou, não, vamos parar de isolar. São Paulo não, eu quero mais, não, porque eu não acho que ainda deve soltar essas pessoas na rua. E manteve por mais 5 anos as pessoas isoladas. Só aquelas que eles achavam, não, essa está curada realmente. Mas aquelas que eles tinham... Porque às vezes tem a doença contagiosa e a não contagiosa. E eles, quando tinha certeza que não tinha problema mesmo, eles liberavam essas pessoas. Quando não, eles ficavam prendendo, mesmo tendo medicamento, eles ficavam segurando essas pessoas. E aí as pessoas foram jogadas principalmente no Padre Bento. Outras colônias, as pessoas algumas colônias ainda moram pessoas. Lá de Padre Bento, ela simplesmente falou, fechamos as portas e vocês têm que ir embora. Só que essas pessoas, muitas perderam o laço da sua família, não tem para onde ir, muitas não tiveram para onde ir. Então imagina, você foi arrancado da sua casa e depois foi jogado de novo para a rua. Então é isso que a gente discute, né? A gente não discute o isolamento, que talvez era a única solução que existia mesmo, mas as formas como isso se deu, né? Talvez ser um pouco mais humano, ter um tratamento melhor. As famílias, por exemplo, se eu fosse casado com uma pessoa que tivesse hanseníase e eu também tivesse a doença, eu era isolado, acontecia eu estar isolado numa colônia e minha esposa em outra colônia. Se eu tenho a doença, por que não deixar junto com a minha esposa? Já é triste ter essa doença, né? Ainda mais ser isolado para um lugar. Meus filhos, que também tinham um problema como os pais, eram isolados para outros lugares. Então, esse tratamento é discutido na peça. A gente discute muito isso. E discute essa questão do governo. Por que não fazer uma coisa... Tudo bem, o isolamento era uma coisa até então eficaz, mas por que não ser de uma forma mais tranquila, que privilegiasse a família, né? Já que é um problema que só o fato de você estar doente já sei lá, é triste, você não sabe a cura, você pode morrer de repente, não sabe, ver seu corpo sendo deformado, porque é uma doença que deforma os membros e causa amputação. Então, essas questões que a gente acaba colocando na peça. E esse é o interesse, a gente fez essa pesquisa, a gente não coloca no espetáculo as pessoas se deformando, não, porque a gente quer mostrar a poética.
o porquê, de questionar essas questões da saúde pública, por que foi isolado dessa maneira, né, e fazer com que o público tenha contato com essa história, porque assim, muitas pessoas não sabem que ali foi um lugar para tratamento de hanseníase, de tratamento de lepra. Passa lá, é um complexo hospitalar que hoje cuida de AIDS também, que é um centro de referência para aidéticos, mas não sabe essa importância que esses rancenianos edificaram o bairro, né? Muitas coisas que existem ali foram edificadas pelos rancenianos. O terreno do sanatório na época, segundo os relatos e segundo estudos, vai até a FURP. Era um baita terreno. Depois foi fragmentado pelo governo, virou CDHU, virou a própria FURP, virou o hospital que hoje nós conhecemos, o teatro foi desmembrado, e aí foi repartido algumas coisas, e a gente discute muito isso na peça. Por quê? E trazer isso para o público e fazer ele ter contato com isso, a questão de ser isolado, né? E essa exclusão, a gente não fala só da doença, mas a exclusão que a gente vive na sociedade, de várias outras coisas. A gente é excluído de muitas coisas. Uma notícia que é dada na TV, a gente é excluído de certa forma, ela não é dada efetivamente. Então a gente começa a colocar, não fala propriamente da notícia, mas começa a colocar questionamentos nas pessoas da exclusão, como somos excluídos todos os dias, né? Eternamente, porque eu acho que isso vai virar para o resto da vida. Essa questão da doença é só um ponto de partida para discutir a exclusão como um todo na sociedade. Ótimo, Franklin. Na verdade, agradeço a sua participação e fica a mensagem, não é, Alex? Como a arte ela consegue não só reumanizar uma sociedade, mas principalmente não existe sociedade, não existe cidade sem história. E foi um pouco dessa história que nós começamos a contar hoje e continuaremos nos próximos Café.com. E aí, Alex, agora é com você. Obrigado, Ana Cláudia. Nós gostaríamos de agradecer também a presença dos convidados da nossa plateia e convidar você para participar do próximo Café.com na próxima semana. Até lá!